bem? Então, dando continuidade ao nosso diálogo sobre o movimento independente suprapartidário Brasil Melhor, nós poderíamos ficar conversando um longo tempo sobre o que foi o militarismo no Brasil de 1964, desde o golpe militar de 1964 até 1984, e como foi esse regime, militar que se instituiu no Brasil, como foi a administração deles. O que eu posso dizer é que já no final eles pegaram a administração do país, o poder, o Brasil, em 64, com a dívida de aproximadamente 3 bilhões de dólares, e no final, quando deixaram o poder, saíram do poder, em 1984, deixaram uma dívida externa de aproximadamente quase 100 bilhões de dólares. No último governo militar, no governo do João Figueiredo, quem era o ministro da Fazenda dele, o Delfim Neto, dizia que o bolo sempre precisava, primeiro o bolo precisava crescer para depois dividir entre toda a população. Então quer dizer que a economia precisava ficar forte, pujante, para que depois distribuísse renda entre os brasileiros. Sei que durante o governo militar houveram muitos empréstimos do exterior, e o FMI mandava no Brasil praticamente, ditava as normas, e a administração do país tinha que seguir a cartilha do FMI. Em 1985, já com a direta houve eleição, e os candidatos que ganharam eram o Tancredo Neves com o vice José Sarney, ganharam a eleição. O Sarney assumiu o governo como presidente porque Tancredo faleceu, e pegou o país já com inflação alta, desemprego, dívida alta, e não conseguiu fazer nada, não conseguiu melhorar em nada. Dois pontos positivos que houve no governo Sarney foi o início do que nós conhecemos como o SUS hoje. Ele estendeu a saúde pública a todos, não só aos contribuintes da Seguridade Social, mas a todos os brasileiros, contribuintes e não contribuintes. E hoje nós temos o SUS, E também houve a promulgação da nova Constituição do Brasil. Depois do Sarney veio o Collor, ganhou o Collor, como há poucos dias, parece-me que o Boni confessou que, com a ajuda da Rede Globo, o Collor ganhou a eleição. Ele muito intrépido, arrogante, sem conhecimento de como administrar, de gestão pública, fez muitas coisas erradas, corrupção no governo, abriu o mercado para as empresas e produtos externos, importação, abriu o mercado de uma maneira totalmente errada, a nossa estrutura, nossa indústria, nosso comércio, a prestação de serviço não estava preparado para concorrentes tão fortes como os estrangeiros, e isso afetou muito a nossa economia. E o ponto mais errado do Collor foi quando confiscou o dinheiro de todos os brasileiros, confiscou todo o dinheiro de todos os brasileiros, tentando conter a inflação. Como quem não tem dinheiro não pode comprar, e aí o preço teria que baixar. Isso geraria deflação, mas foi um tiro no pé, porque não houve isso. Apenas ficou-se sem dinheiro, mas a inflação não baixou. Claro que no governo Sarney
a inflação atingiu mais de 80% ao mês. Quando confiscou-se o dinheiro do brasileiro, no primeiro momento não se comprava nada, então obrigatoriamente teve que dar uma estagnada no preço, mas não que parou a inflação, não que dominou, que domou a inflação em si, nada disso. Houve um confisco do dinheiro e não resolveu o problema da inflação. Aí, com corrupção no governo e mais esses malfeitos do Collor, ele sofreu impeachment, veio o vice dele assumir, o Itamar Franco. Na minha opinião, foi o melhor governo que o Brasil teve até hoje. Depois de 64 até hoje foi o melhor governo. Homem sensato, de um desprendimento total, e o governo precisa disso. O governo não pode ter ganância pelo poder, não pode transformar num cabo de guerra o que é para fazer pelo país. Não, eu quero porque quero, não. Tem que convergir as ideias para o bem do país. Tem que fazer com que haja tranquilidade, haja consenso das ideias. Isso o Itamar fez muito bem. Convocou um grupo de grandes economistas do país, que nós temos muito boa gente no país, temos gente maravilhosa, pessoas pensantes, de cérebros iluminados. Não esses que estão no poder, não, isso aí não. Vocês são oportunistas, mas nós temos gente brilhante e não se atreve a ir para o setor público como político, não se atreve porque eles têm princípios, né? E para se jogar nesse meio teria que se sujeitar a não ter princípios. Infelizmente, tem muita gente boa no meio, mas tem muita gente que não presta. Então, os cérebros do país não querem se sujeitar a isso. Eles vão fazendo trabalhos menores, periféricos, locais, muito bem feitos, mas não pode ajudar a melhorar o país como um todo. Por quê? Eles não querem entrar em evidência junto com alguém que não presta. Aí está a diferença. Nós temos muita gente boa nesse país. Então, no governo Itamar Franco, ele convocou um grupo de grandes economistas brasileiros que criaram, construíram o Plano Real. Não foi o dinheiro real, não. O Plano Real. O plano foi um projeto de conter a inflação, domar a inflação, para que ela não corroesse a economia brasileira. E aí deu certo. Então, o ministro da Fazenda do Itamar, o Fernando Henrique Cardoso, ele disse que o Plano Real é dele. Houve uma equipe de grandes economistas que criaram, construíram esse Plano Real. Tudo bem, eu não quero nem saber quem é o pai da criança. O menino é bom, o Plano Real é bom. Então não interessa quem é o pai, mas foi criado no governo Itamar Franco. Então foi um momento de tranquilidade quando o Itamar era presidente do Brasil. Aí, após isso, o Fernando Henrique ganhou a eleição, negociou com o Congresso a reeleição, né? Teve 2 mandatos. No primeiro mandato ele vendeu grandes empresas brasileiras, que na época chamaram de privataria, era uma mistura de privatização com pirataria, porque vendia as empresas a um preço menor do que o mercado. Não se sabe para onde foi o dinheiro, eu não sei para onde foi. Diziam que ninguém sabe para onde foi o dinheiro, não procurei saber, então não posso dizer nada sobre isso. Mas era muito dinheiro, né? Poderia ter pago boa parte da dívida externa ou investir no país para que gerasse mais riqueza ainda e com isso desse fôlego, né, no pagamento da dívida. Mas sei que no segundo mandato dele já começou a emprestar dinheiro externo, dinheiro do estrangeiro, então não foi uma boa administração também. Depois do Fernando Henrique, o Lula ganhou a eleição, tá? Na parte econômica, na área econômica, fez um bom governo, melhorou bastante a imagem
a presença do Brasil, né, a presença econômica do Brasil no estrangeiro, melhorou a qualidade de vida das pessoas, tirou gente da extrema pobreza, né, resgatou um tanto do poder aquisitivo dos salários, gerou empregos, teve até pleno emprego na sua gestão, mas houve algo que não deveria ter tido na gestão do PT, do Lula, negociatas com o Congresso. Eles não precisavam fazer isso, poderiam ter mudado a realidade política do país e preferiram fazer negociatas, não sei se porque dá lucro ou os companheiros preferiram fazer isso para levar vantagem indevida, né? Sei que não foi bom essa parte, mas só que ele ainda conseguiu eleger a Dilma. A Dilma começou a patinar porque não deixava ela governar também. Fez alguma coisa boa no governo? Fez, mas demorava demais para tomar medidas enérgicas contra companheiros que cometiam mal feito em seu governo. Aí foi caçada, veio o Temer, fez alguma coisinha pouco pontual, através de negociatas com o Congresso também, com os parlamentares. Isso não deveria também, porque fez muito pouco, com muita negociata, né? Depois elegeram o Bolsonaro. Se na época do militarismo não foi bom, então uma semidemocracia, uma pseudodemocracia com um ex-militar, imagine, mistura de dois sistemas que não deram certo. O militarismo não deu certo para governar o país e a pseudodemocracia também não. Então juntou-se as duas coisas que não prestam nesse último governo de agora, e é o que você está vendo acontecer. Eu penso que ele está até ridicularizando as nossas forças armadas no exterior, colocando em risco a segurança nacional, porque está expondo fraquezas de ex-militares e de militares presentes no governo, que se diz ser os bambambãs, mas na hora H fracassam no planejamento, em estratégia. Então isso coloca em risco a segurança nacional, porque quem tinha medo de atacar o Brasil, hoje já não está tendo mais. É ruim para nós brasileiros, porque nós temos um país com riquezas enormes que interessa a todo mundo. Então só nesse sentido já caberia o impeachment do presidente Jair Bolsonaro, por estar expondo fraquezas das Forças Armadas no exterior, estar ridicularizando pessoas das Forças Armadas ou ex-Forças Armadas, né, em seu governo, colocando em risco a segurança nacional, sim. É ruim dizer isso. Gostaria que estivesse dando certo. Gostaria que todos os presidentes tivessem dado certo no nosso país. Estaríamos hoje no paraíso. Mas infelizmente não foi isso. Então vejo que foram dois sistemas que não deram certo: o militarismo e o sistema político partidário. Por isso nós, sociedade como um todo, temos que nos unirmos e nos organizarmos para tomar as rédeas da situação em nossa mão. E nós vamos escolher os melhores políticos que estão lá, reduzir o número de políticos, né, de parlamentares. Por aí nós estaremos reduzindo custos e estaremos selecionando, pegando a pinça, o que há de melhor para fazer o melhor pelo país. E esses parlamentares terão que legislar e somente aprovarão projetos segundo orientação desse movimento. O movimento não é meu, é o movimento da sociedade brasileira, né? Mas para isso nós precisamos nos unirmos e nos organizarmos para podermos fazer um Brasil melhor. Conto com você para esse movimento dar certo e fazer o Brasil melhor para todos.